Fala, meu pequeno gafanhoto, uma boa noite para vocês. Eu me chamo Professor Vinícius Toledo e a minha missão é ajudar você, técnico de celular, em qualquer nível, a faturar R$ 10.000 ou mais em placas, todo mundo já sabe, mas o intuito de hoje é trazer para vocês aqui os erros e os acertos que a maioria dos técnicos em reparo de placas cometem à hora de fazer uma extração de uma memória. Podemos aqui ter placas de Android, a gente vai usar uma técnica aqui para a extração dessa memória Android e nós temos aqui, que é o bicho-papão de todo mundo aí, da maioria dos técnicos em reparo de placas, que é a placa de iPhone. Vamos começar aqui, a gente vai fazer a placa de iPhone, mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, não é? Eu peço aí para você já se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar essa live com os colegas, salvar essa live, porque nenhuma inteligência individual supera a inteligência coletiva, meu pequeno gafanhoto. Bom, primeiramente, vamos definir o que é um técnico profissional em reparo de placas. A gente tem que definir o que é esse técnico profissional em reparo de placas. É aquele cara que consegue viver, não é, fazer um dinheiro todo mês contínuo de manutenção de placas de smartphone. Então, ele consegue faturar com uma maneira estável, né? Então, todo mês ele vai ou acrescentando valor no seu reparo, aumentando, mas ele vive especificamente de reparo de placas. Esse técnico é o técnico profissional em reparo de placas. E por que eu estou fazendo uma live só para cuidar desse tema de extração de memórias, remoção de memórias e colocar a memória no aparelho? Eu poderia fazer uma live, eu poderia fazer um conteúdo, né? Isso poderia estar num conteúdo somente aí de técnicas de microsoldagem específicas, né? Vai se tratar de rebaling, vai se tratar de limpeza, né? Mas o mais importante é que muitas falhas acontecem por memória e existe aí uma técnica específica para a gente poder fazer essa extração na memória, tá? Então não é de qualquer jeito. A técnica é diferente do que a gente faz ali um codec de áudio de uma memória, né? A gente tem que ter uma atenção ali um pouquinho mais redobrada, não é? E eu vou explicar para vocês aí da diferença, né? A gente tem aí duas diferenças de extração de memória, né? De CIs resinados, de CI não resinado, né? O que isso implica, né? Qual o grau de dificuldade de um nível e de outro. Ok, pessoal? Então, te convido a ficar comigo até o final e tenho certeza que vai ser muito produtivo aí. A gente vai aprender muito na noite de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos embaixo do microscópio, a gente já desmontou o aparelho, nós temos aqui embaixo do microscópio uma memória, né? Como é que a gente faz para identificar a memória da placa? Tá? Então, através aí de arquitetura dos smartphones, a gente vê que a memória pode ser o primeiro ou o segundo maior circuito integrado na placa. Aí geralmente aí está do lado do processador. Processador, memória, processador. Se essa memória não está do lado, ela está atrás do processador, né? Então está sempre ali muito próximo da outra. Além disso, eu falei que a gente vai falar nessa noite sobre os erros e sobre os acertos que o técnico em manutenção de smartphones, não é? Aquele técnico que vive de reparo de placas, comete. E a gente sabe aí que tanto em iPhone, tanto quanto Android, não é? O que predomina são falhas de memória. Então são falhas aí nesses dispositivos de armazenamento, como se fossem os discos rígidos dos celulares, né? A gente fazendo uma analogia ao computador, nós podemos também fazer uma analogia aos smartphones e falar sim que a memória flash, não é? Onde fica armazenado o sistema operacional, onde fica armazenadas as informações do usuário, é ali uma memória de armazenamento como se fosse um HD. Então, ficam ali armazenadas essas informações. E por que, não é, de se reparar e fazer esse reparo? E por que nós temos que ter essa atenção em fazer o reparo nas memórias? Não é? Primeiro, aí para manter a integridade, tentar manter a integridade dos dados do cliente, validar se realmente falha é a memória ou não, não é? E a gente tem a maneira correta de se extrair, a gente tem que ter os cuidados, não é, na hora da sua extração,
Então a gente vai aí avançar passo a passo, né? E não precisa ter um conhecimento em eletrônica, profundo em eletrônica, para se fazer a extração da memória, né? E fazer aí a sua recolocação na placa ou até mesmo a substituição. A gente não vai precisar de um conhecimento avançado em eletrônica, né? Pelo menos o básico de conhecer o componente eletrônico, né? E fazer uso da técnica de VP, a gente vai conseguir aí avançar muito, tá? O meu objetivo, meu pequeno gafanhoto, é que você, com essa dica, né, com essas dicas que vão ser passadas aqui hoje, vocês consigam aí fazer a extração da memória, que vocês consigam acertar a cada 10, acertar pelo menos 9. Tá? Por que 9, né, e não 10? Porque uma extração, a gente vai fazer a extração, mas pode ser que realmente o componente já esteja danificado, né, já esteja com sua vida útil já desgastada, então não vai depender única e exclusivamente da técnica aplicada para remoção das memórias. Bom, aqui eu vou falar para você o jeito errado de selecionar os insumos, né? Por onde que os nossos colegas, né, o profissional, né, ou aquele cara que é autodidata, ou aquele cara que está ali, né, autodidata é aquele cara que tenta aprender sozinho tudo, né, tentativa e erro. Por onde que ele começa, né? Ele começa aí pela seleção dos insumos. Primeiro, quase não se usa insumo, né, para poder fazer uma extração de memória. Como assim, Vinícius? Quase não usa insumo? Falando aqui, a escolha errada é de não fazer uso dos insumos. A gente tem que fazer uso de insumo. Né? O que é insumo? A malha de soldadura, o fluxo, as ferramentas de limpeza, né? Bisturis, lâminas para extração, para limpeza. Então ali, se nós escolhermos errado, essas ferramentas, esses insumos, pode sim acarretar um erro na extração e você acaba aí danificando o pad, danificando a própria memória. A gente vai verificar a questão de temperatura, né? Como é que a temperatura influencia diretamente no componente. Então tem, por exemplo, para vocês terem noção, o Poco X3 Pro, não é? Se você der calor na memória ali, ele pode alterar endereçamento de partições ali dentro ali. Aí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a reprogramação dessa memória em uma box, tá? Mas, professor Vinícius, para que eu vou tirar a memória e colocar? Né? A gente tem muito erro, principalmente, né, nessas placas marrons, né? Você tem 3 colorações de placa, a placa azul, placa verde e a placa mais amarronzada, aquela escura, né? Você tem aí diferença, né, de uma placa para outra. Então, aquelas placas verdes a gente encontra nos aparelhos da Samsung, né, são placas mais robustas. Elas são placas que aguentam mais calor. Então, até quando você vai trocar um conector FPC, ela demora muito a dissipar calor nela ali, o cara acaba matando a placa, porque ela dissipa muito calor. Então, ela não concentra, né, aquele calor. As placas marrons ou pretas, né, ela tem uma facilidade de absorver o calor e por isso que ela é toda resinada. E ela é feita, né, tanto a placa marrom quanto a placa azul, né, ela é feita para causar obsolência no equipamento. O que é obsolência? Né, o termo obsolência. Esse termo obsolência ela ficar obsoleto, ficar antigo. Para fazer o quê? Para gerar o consumo dos clientes, né? Despertar o consumo, né? A vontade de comprar do cliente, está sempre renovando os seus equipamentos. Então eu tenho aqui uma placa no microscópio, uma placa com fundo marrom e tem uma placa aqui com fundo verde. Beleza? Então tem diferença de uma placa para outra, meu pequeno gafanhoto, não é? Com relação à temperatura que a gente vai aplicar e essa questão da obsolência, não é? A gente vê essas placas verdes, principalmente nos aparelhos de alta gama aí, com valores maiores, por exemplo aí da Samsung, não é? Ah, mas eu vejo essas placas marrons em aparelhos mais caros da Apple, não é? Um iPhone 14, por exemplo, usa essa placa marrom, mas novamente, meu pequeno gafanhoto, nenhum fabricante de smartphone faz o smartphone para que seja reparado. É uma luta constante, não é? Eles evoluindo, a batalha que trava contra nós técnicos e eles vão melhorando seus processos, vão dificultando seus processos para que realmente o técnico reparador não consiga reparar a placa. E a gente está sempre evoluindo, sempre estudando. Por isso que é importante
A gente está sempre em constante evolução e estudando, renovando o nosso conhecimento. Aposto aí que a maioria que está aqui hoje assistindo não tinha esse conhecimento com relação às cores das placas, né? Não tinha esse conhecimento. E agora sim, você que já faz um reparo mais avançado, você que está iniciando, então se você aplicar calor de maneira errada lá na placa, uma placa dessa para outra, você pode aí ocasionar o quê? Bolha na placa. Então tudo isso é importante a gente estar ligado e sempre atualizado, tá ok? Meu pequeno gafanhoto. Outra coisa, questão de lâmina, né? Se eu escolher a lâmina errada, eu posso romper pad, eu posso danificar a memória, eu posso empenar a memória. Até para entrar na memória nós temos aí um lado certo para poder entrar nessas memórias com a lâmina e cortar. Então a gente está falando aí de componentes resinados, tá? E componentes não resinados. Claro, né? O mais fácil é a gente trabalhar com os componentes sem resina, mas a gente não escolhe. Vem na placa com resina ou sem resina, a gente vai ter que atuar, não é, para fazer o devido reparo. Então a gente tem uma gama de aparelhos hoje, principalmente esses aparelhos com placas de cor marrom, né, que está se falhando muito por questão da liga da solda, né? Então está dando muita solda fria. Então o aparelho está funcionando, do nada ele para de funcionar, desliga, apaga e é reconhecido no computador, ou se for um Apple em DFU, ou se for aí um Android em QD-Loader, em MTK, em MI, né? Ele vai reconhecer em porta de comunicação, ali no seu gerenciador dispositivo do seu computador. Então, meu pequeno gafanhoto, a importância sim de se extrair memória, e outra, né, dica que eu passo para vocês aqui hoje é que dificilmente você vai encontrar falhas nessas novas memórias, né, tecnologias de memória. E a memória vem avançando, né? Você tinha tecnologias de memória MMC, você tem MCP, você tem as memórias hoje UFS. Né? Então, são memórias com alta velocidade. E 95%, quando a gente pega um aparelho que está justamente gerando porta de comunicação, né, dependendo do seu consumo na fonte, isso tudo a gente vai classificar esse aparelho como uma falha de solda fria, né? E ali a gente vai precisar fazer, muitas das vezes a solda fria não está no processador, e sim na memória, né? Tem situações que eu vou precisar sim das boxes para poder fazer as gravações, as leituras, a validação se essa memória está boa ou não, mas box a gente vai falar numa próxima live, né? Então prometo a vocês, a gente vai trazer essas informações de box numa próxima live aí no futuro. Quem sabe a gente fale sobre as boxes, tanto Android, multimarcas, quanto essas boxes de não só de desbloqueio, mas de validação se a memória está funcionando ou não, né? Então espero que você esteja gostando. Mais uma vez peço para que você compartilhe essa live. Se já não é inscrito no meu canal, aproveita, né? Vai embaixo, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho de notificações, ok, pessoal? E outra coisa, técnica para processador, né? Técnica para processador, nós temos que saber se o processador possui SDRAM em cima ou não, mas é outro tema para uma outra próxima live. Nossa live hoje é sobre extração de memórias. Se você quer saber sobre extração de processador, técnica que a gente usa para processador, né, extração, validação e tudo, peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal, marque o sininho aí de notificações aí para que você se mantenha informado, né, das notificações que vão chegando, os novos vídeos nas nossas redes sociais aí, e compartilhe essa live com um colega, né? Afinal de contas, não existe, né, a inteligência, que eu falo, que a inteligência individual ela nunca vai superar a inteligência coletiva. Então, quanto mais gente souber dessa informação, né, quanto mais você compartilhar, né, mais inteligente você fica, porque tem muito mais gente sabendo. E a gente aumenta aí, claro, o alcance das nossas redes sociais, que a intenção nossa aqui, meu pequeno gafanhoto, é compartilhar conhecimento nesta noite maravilhosa com vocês, tá? Então, eu tenho aqui duas placas, resolvi fazer a extração de uma placa de iPhone, por ter um valor mais agregado, um reparo e tal, né? Então, a primeira coisa é o técnico saber o que escolher, desde o fluxo. Então a gente tem que escolher um fluxo. As pessoas às vezes escolhem um fluxo que custa um valor muito baixo
esse fluxo deixa um resíduo muito grande na placa que fica muito difícil a limpeza desse componente, dessa board, dessa placa, quando você como você usa, né, esse fluxo, ele vai virar uma resina, vai virar uma cola ali, ele vai acabar atrapalhando mais você do que te ajudando. Então a gente tem que procurar fluxos de boa qualidade para se fazer aí a parte da limpeza, não é, das nossas memórias. Isso aí vale também para outras extrações que a gente realiza no nosso dia a dia em reparo de placas. Então, meu pequeno gafanhoto, a escolha do fluxo é fundamental e muito técnico escolhe o fluxo pelo preço e não pela qualidade, que este insumo é importante demais para uma boa limpeza, para uma boa recolocação desse componente no lugar, para um bom assentamento desse componente no lugar, não deixando resíduo que fica depois muito difícil. E acaba você, técnico, que escolhe o fluxo pelo preço, né? Podendo aí não enxergar, ele tampa os pads e você acaba aí aplicando mais força mecânica no pad, aumentando a temperatura da sua estação de solda, né, do seu ferro de solda, para poder fazer com que aquele fluxo haja, né, e ele já queimou. Um outro erro também que o técnico faz é ficar ali fazendo uso daquele fluxo queimado, né? O fluxo ele tem a propriedade química dele. Passou, ele queimou, tem que ser substituído da placa, ir lá e trocando, e banhando, né, o componente, ir banhando, né, o setor onde você está fazendo a limpeza ou a extração com fluxo novo. Então você vai renovando até o fluxo. Uma vez que ele queimou, né, ele vira uma resina e vai dificultar muito, muito, muito esse trabalho seu na extração. Então, o primeiro passo aí é escolher bem esse insumo. A gente começa aí já falando para vocês sobre o fluxo, tá? A outra, não diria um insumo, mas eu diria uma ferramenta para extração, seria justamente as lâminas, né? Que lâmina eu escolho? Lâmina flexível, lâmina não flexível, lâmina de corte, lâmina não corte. Então, aí a gente já começa a trabalhar já justamente essas ferramentas de extração. Então, eu tenho também que saber escolher, porque às vezes o técnico compra uma lâmina, essa lâmina é muito grossa, ela acaba aí arrebentando o pad na placa, arrebentando o pad no circuito integrado, na memória, no caso, e pode ser que você não consiga aí fazer a recuperação dessa memória justamente por escolher uma ferramenta simples, básica, né? Além de você saber escolher a ferramenta, você tem que escolher a ferramenta correta para cada aplicação, você vai precisar preparar essa ferramenta. E muitos técnicos não preparam essa ferramenta. Mas como assim? Eu compro uma ferramenta, eu compro um kit aqui de extração, por exemplo, desse aqui, custa, sei lá, R$25. Eu já vou mostrar aqui no microscópio para vocês, ó. A gente compra essa lâmina aqui de R$25, um kit vem com 5 lâminas dessa para poder fazer extração e tal. E eu não preparo, eu já pego a lâmina, já vem na caixinha, não é? Importada que seja, e já coloco ela em uso. Eu tenho que preparar essa lâmina. E a maioria dos nossos colegas não executam essa atividade, que é preparar essa lâmina para que ela seja inserida, não é, com uma maneira segura para evitar aí que os pads sejam rompidos, né? E como o professor Vinícius Toledo prepara essa ferramenta, né? Eu pego uma lixinha 1000, uma lixinha 700 e vou lixando as bordas dela aqui, e aqui também, ó, na pontinha dela eu faço o lixo de um lado, lixo do outro, eu vou afinando as laterais dela. Por que eu afino a lateral dela? Quando você compra uma lâmina dessa nova, né, ela vem, ó, com rebarbas na lateral, ela vem com essas rebarbas, então ela fica assim, ó, ela fica assim, a lâmina. Quando você compra ela nova, ela fica assim. Então essa parte aqui, quando você vai inserir na memória, um circuito resinado, ela vai raspar na placa, podendo arrebentar o pad, e essa parte aqui de cima, ela vai pegar no componente, podendo arrebentar o pad do componente, forçando. Então, quando a gente lixa, a gente vai fazer isso aqui, ó, com a lâmina. A gente vai criar uma ponta aqui, e a placa vai entrar, né, essa lâmina vai entrar de maneira mais suave, sem corte em cima, né, fazendo isso aqui. Então, a gente vai afinar a lâmina, deixando ela boleada, e tirando essas rebarbas na lateral, porque é uma máquina
que corta essa lâmina. O simples motivo de você lixar essa lâmina, né, boleando os cantos dela, né, já vai te dar aí um desempenho muito grande e diminui o seu risco aí em arrebentar pads na extração. Lógico, meu pequeno gafanhoto, que está tudo relacionado, né, à técnica de preparar a ferramenta para extração, preparar a placa para extração, trabalhar a temperatura dessa placa, não é? E por que nós, técnicos, temos, isso aí a gente está falando de um componente resinado, a gente está falando da memória resinada. Por que nós temos que retirar a resina deste componente resinado, dessa memória? Por que é feito aí, quando a gente vai, primeiro, né, toda vez que a gente tem um CI resinado, nós temos que cortar a resina em volta desse circuito integrado. Então a gente tem que tirar ali a resina em volta dos componentes, que seja, mas por que a gente tem que tirar? Tudo a gente tem que saber o porquê das coisas, né? Não é simplesmente repetir, ser autodidata lá, que a gente viu num vídeo, a gente vai repetir, né? Fazendo tentativa e erro. A gente tem que entender o porquê da coisa. Uma vez que você tira, corta a resina em volta do componente, né? Além de você, na hora que você for extrair, levantar esse componente, os outros componentes que estão em volta não vão sair com ele, certo? Então você vai facilitar aí o acesso da ferramenta para poder entrar por debaixo do CI, você vai facilitar com que na hora que a gente extrai esse componente, outros componentes que estão colados naquela resina não venham juntos, não sejam levantados junto com a memória, né? Porque nós temos diversos componentes em volta da memória que são conhecidos na eletrônica como componentes outside. São componentes que estão em volta desse circuito integrado, que fazem uma grande importância para o funcionamento dessa memória, por exemplo, né? Às vezes um capacitor em série que está ali na linha de dados, para fazer filtragem da linha de dados, da memória entre memória e processador, se você arranca, né, levanta, tira com a resina esse capacitor, não é? Pode ocasionar aí um erro 4014, não é? Então pode fazer com que o aparelho nem ligue. Se for um MTK, se você tira ali, faz a extração, uma limpeza ali, tira a resina ali, levanta um componente desse, um capacitor desse em série, um resistor desse em série, não é? Você faz aí com que o aparelho pulse e zere, chega a um determinado consumo e zere, e possa ser que não seja nem reconhecido aí no computador. Então, meu pequeno gafanhoto, a gente vai ter que fazer uma boa inspeção visual, a gente vai ter que aprender, ter técnicas com segurança para se fazer a remoção, né, a extração dessa memória e depois colocar. E lógico, né, que é fundamental que nós utilizamos a melhor ferramenta que nós podemos ter, que além do conhecimento, que eu falo que a melhor ferramenta que nós podemos ter na nossa bancada é o conhecimento. Então, meu pequeno gafanhoto, conhecimento com prática, seremos imbatíveis. Então, é praticando que a gente chega à perfeição. Além de praticar, nós temos aí a nossa persistência. Nós temos que persistir para que a gente consiga aí evoluir e alcançar os resultados que a gente espera. Ok, meu pequeno gafanhoto? Então, vamos para lá. Vamos aqui na memória, né? Vamos olhar a memória. Aqui eu já tenho uma lâmina preparada, mas eu não vou usar essa lâmina aqui de extração. Eu vou usar uma outra lâmina de extração, tá? Essa lâmina eu uso mais aqui, ó, meu pequeno gafanhoto, no Android, tá? Essa aqui eu uso mais para extrair Android. Essa outra lâmina aqui, que eu chamo aí de unha de gavião, não é? Essa lâmina aqui eu utilizo para remoção de memórias em iPhone. Mas eu preciso ter as duas, né? Eu me sinto confortável, eu acho mais fácil, não é, fazer com essas duas ferramentas. Então eu tenho sim um kitzinho meu que eu uso para Android e um kitzinho meu que eu uso para iPhone, mas só a lâmina, não é? A parte da limpeza eu vou fazer da mesma maneira. A parte da extração, só na hora de extrair essa memória, que eu vou fazer um pouco diferente de uma para outra memória. Mas o set de temperatura, basicamente, eu vou usar o mesmo, dependendo da coloração dessa placa. Lembrem-se que eu falei, existem 3 colorações de placas aí e cada uma tem a sua especificidade. Cada uma tem a sua diferença com relação à temperatura e à obsolência, né? Os caras fabricam realmente para dar defeito, que dure pelo menos um ano aí, e depois que dê defeito, tomara que dê defeito, que eles compram outro, né? E pra gente, tomara que dê defeito que a gente repara. Então a função nossa é essa. Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa é identificar se um componente tem resina ou não, não é? Para quem está perdido aí, para quem não sabe o que é um componente resinado, né, a gente vê uma massa em volta do componente aqui. Aqui é a memória, tá? Nós temos aqui a memória e aqui a gente vê uma cola, né? Parece que esse componente está colado, parece ter uma cola em volta desse componente. Podemos ter essa cola preta e podemos ter nos Androids, deixa eu tirar aqui,
podemos ter no Android, tá? Essa cola transparente aqui, ó. Parece um silicone, tá? Então a gente quase não enxerga, parece um silicone, ó. É um siliconezinho, tá? Mas é uma resina. Então, mais uma vez, por que eu tenho que tirar a resina, né? Vocês veem que essa resina, ela tá levando aqui para outros componentes. Ela tá colada aqui na memória. Aqui é a memória. Ela está colada na memória, mas está colada nos capacitores, está em resistores, está em circuito integrado. Então, eu tenho que cortar, tem resistores, ó, eu tenho que cortar essa resina aqui em volta do componente. Na hora de levantar esse componente, não sair esses componentes aqui. E é um erro, né? Vejo muito técnico que tenta tirar um componente resinado sem cortar a resina em volta desse componente. Então, nós temos aqui essa memória com essa resina transparente. Essa resina é uma resina até mais fácil de ser removida, né? Ela é mais macia, mais maleável, então a gente consegue fazer. E é outro motivo que eu queria deixar claro para vocês, o porquê que a gente tem que tirar a resina em volta desse componente resinado. Na hora de fazer a extração, meu pequeno gafanhoto, né? Na hora que a gente vai fazer a extração dessa memória, né, eu corto a resina. A resina não é só, né, por que eu tiro a resina? Não é só por conta desses componentes que estão aqui em volta que podem sair junto com a memória, né? A questão também da gente tirar essa resina daqui da placa é que se tiver resina, mesmo que não tenha componente em volta, né, a gente tem um risco de levantar pad ou estufar a placa. Por quê? As placas dos telefones celulares, elas são multilayer, são diversas placas montadas como se fosse um sanduíche. Então você tem lá, o primeiro pão seria a cara A da placa, né, a parte top da placa, e o último pão seria a parte de trás da placa. Então frente e verso da placa, né? Então aqui, frente e verso da placa. Nós temos os dois lados da placa. Esses dois lados seriam os pães. Tá? Então o pão da parte de cima do sanduíche e o pão da parte de baixo seria um lado e o outro da placa. E as camadas são, o que são as camadas? Né? A camada ali é o presunto, é o queijo, é o alface, é o tomate, é a carne que você coloca. Então ali cada camada dessa tem uma função. E as placas podem ter de 8 a 14 a 20 multilayer, né? São 20 camadas ali. E uma se comunica com a outra, fazendo com que o circuito, como se fosse uma grande malha viária, como se fosse uma grande rodovia. Então, como se fosse uma grande rodovia ali, passando por túneis, não é? Por pontes. Então, ele passa por baixo, passa por cima. E o motivo da gente cortar a resina é justamente para a gente não levantar. Por quê? Essas placas, elas são feitas de fenolite, fibra de vidro, cola e cobre. O que é fenolite, meu pequeno gafanhoto? Fenolite é papelão. Então, ela é prensada a 220 graus numa máquina e colada. Então, você pega lá camada do cobre, a camada de papelão, a camada de fibra de vidro. Então, quem aí já não raspou uma placa ali, fica aqueles pedacinhos igual de fibra de vidro ali, aquilo é fibra de vidro. Aquilo ali é fibra de vidro. Então, você acaba ali raspando, quando você raspa, quando você quebra uma placa, você vê pedacinhos ali de fibra de vidro ali. Então, a placa é feita de papelão, cobre, cola e fibra de vidro. Ela é prensada a 220 graus. Quando a gente está com ela, com essa resina toda colada ali, toda pregada nesse pão, né? Nesse pão, é como se a gente não cortar a resina, né? A gente está levantando e a placa vai fazer isso aqui assim, ó, vai estufar. Então a gente também tira a resina para que a gente não estufe essa placa, para que não faça bolhas nessa placa. E é um erro aí que o técnico pode cometer se não tiver a técnica certa para poder avançar, ok? Qual a temperatura para esse procedimento? Primeiro, a gente tem que entender que todo procedimento é um protocolo. O que é um protocolo? É um passo a passo que a gente tem que seguir. Tá? Então, não é simplesmente vou usar 400 graus e 100 de ar para tirar a memória. Eu tenho que fazer etapas por etapas. Qual é a primeira etapa? Identificar se esse componente é resinado ou não. Tá? Então, já aprendemos que esse componente aqui ele tem resina em volta. Aquele componente que está limpo, pode ser que tenha resina, pode ser que não tenha. Então, primeira coisa é classificar se esse circuito integrado tem resina. Mesmo aqueles que eu verifico, olho e vejo que não tem cola nenhuma em volta deles, eu costumo colocar um pouquinho de fluxo no canto, né? Venho com fluxo aqui, coloco um pouquinho no canto aqui, dou um calor nele aqui com a vazão de ar. Dou quanto de calor que o senhor dá, professor? Dou aqui 220 100 de ar, para fazer com que o fluxo atravesse esse lado aqui do componente
né, que ele atravesse o outro lado do componente. Se ele atravessar o outro lado do componente, eu valido que esse componente ele não tem resina por debaixo dele. Tá? Porque pode ser que a gente olhe assim por cima, a inspeção visual, né? O nosso olhar pode às vezes nos enganar. Então uma técnica que eu uso é aplicar um pouquinho de fluxo, jogo o calor aqui, 220, 100, e espero que o fluxo vaze do outro lado do componente. O fluxo vazou do outro lado do componente, esse componente não é resinado. O fluxo não vazou, a probabilidade é 99% de que esse componente seja resinado. Aí eu vou ter que mudar a técnica de extração, vou ter que mudar a técnica de temperatura. Então a primeira coisa é saber e classificar perfeitamente, meu pequeno gafanhoto, se esse componente é resinado ou não. E é aí que o técnico se engana, ok? Então, mas isso aí, a gente vai agora fazer esse procedimento aqui. Eu vou extrair a resina desse componente. Então, como é que a gente vai fazer a extração da resina desse componente? Vou usar uma temperatura aqui na minha estação de ar, 220 graus. A temperatura que eu uso para tirar a resina, e 100 de ar. Vou configurar aqui para 220 de temperatura. Eu uso o ar na vazão 100. Né? Professor Vinícius, eu não tenho a Quick. Né? Aí você vai ter que colocar qual a sua estação de ar. Sua estação de ar é de 1000 watts, é de 750, é de 700, é de 1300. A gente vai precisar saber a potência da sua estação de ar. Então a gente vai ter que saber escolher a ferramenta, que é a estação de ar, para poder aplicar. Mas eu só tiro memória com a Quick? Não, você pode tirar a memória com qualquer estação de ar. Desde que você saiba utilizar, saber a potência dela, né, e aplicar essa potência, essa vazão e essa temperatura de acordo com a potência da sua estação de ar. Por exemplo, eu tenho uma estação de 1000, se você tem uma estação de 700, você vai acrescentar 30% desse valor que eu estou aplicando aqui, ok? Então vamos lá. Está aqui a memória, já vi que é resinado, já classifiquei que é resinado, 220, 100. Vou pegar aqui minha estação de ar, vou sempre fazer movimentos circulares, movimentos circulares, movimentos circulares. Não uso fluxo aqui para fazer o corte da resina, tá? Porque eu preciso verificar se a lâmina está cortando perfeitamente ou não. Então eu faço aqui, ó, como se fosse um pré-heater de aproximadamente aí 1 minuto em movimento circular, movimento circular, movimento circular. Prendo a placa numa holder, que é num suporte de placa. Então, prendi ela aqui no suporte de placa e estou fazendo movimentos circulares, movimentos circulares, movimentos circulares, movimentos circulares, movimento circular, movimento circular, mais ou menos 1 minuto. E vou começar pelo lado mais fácil, que é o lado que tem pouca resina. Eu posso até encostar aqui o canhão um pouquinho na memória e sempre, ó, a lâmina no ângulo de 90 graus, ela reta, tá? E a gente vem, ó e sempre encostando no CI, nunca encostando no componente. Nós temos componentes ali muito pequenos encostados na memória. Então sempre encosto a lâmina no circuito integrado, ó, sempre no circuito integrado, e vem devagar, com o próprio peso da lâmina. Não forço essa lâmina na placa, tá? Não é para forçar o peso da lâmina na placa, é só deixar o próprio peso dela correr ali, ó. Aqui desse lado já cortei a resina. Agora eu vou cortar desse outro lado aqui, então vou virar sempre a placa para uma melhor posição para mim e vou começar a cortar aqui. Ó, vem aqui de cima, vem de parte de cima, vou cortando lentamente a resina, ó, e sempre com a lâmina encostada na memória, sempre no CI, nunca lá em cima do componente. Então sempre no CI, eu uso a base aqui, né, de apoio da memória para encostar a lâmina, para evitar encostar no componente e sair arrancando os componentes que estão em volta da memória, né? Esses componentes outside aí, ó. Cortei aqui, beleza. Aqui tem um componente pequenininho que eu vou ter que vir por cima dele e cortar essa resina por cima, ó. Pronto, ó, cortei a resina por cima. Não preciso chegar até o final da placa para cortar essa resina, chega até no meio do componente. Cortei aqui, agora vou virar o outro lado da placa. Deixa eu ver que está na posição legal, ó. Perfeito, ó. Vou chegar aqui. Estou cortando aqui, ó, sempre com a lâmina no ângulo de 90 graus. Sempre vem cortando por cima e vem extraindo, ó. Cortando a resina por cima. Não tem que ficar 100% limpo. A intenção agora não é limpar agora. É só cortar a resina. Aqui tem um componente que ele está muito próximo à memória, então sempre encostado na memória, sempre encostado na memória,
e vou tirar até a metade, não vou chegar até o fundo lá da placa, da board, tá? Então, ó, cheguei até a metade aqui, ó. Temperatura que eu estou usando aqui, 220 de temperatura e 100 de ar, sempre com a lâmina encostada na memória, meu pequeno gafanhoto. Se eu encostar, se eu inclinar a lâmina, pode ser que eu encoste aqui, ó, e arrebente o componente. Então a lâmina sempre no ângulo de 90 graus. Já cortei um lado, já cortei esse lado, já cortei esse lado aqui. Nos resta somente este lado aqui. Ó, cortando sempre por cima, ó, cortando, né, ângulo de 90 graus com a lâmina. Ó, sempre encostei, até encostei na memória, não tem problema, tá? Essa temperatura aqui é uma temperatura super segura de se fazer, sempre ângulo de 90 graus. Ângulozinho de 90 graus, sempre. Vamos tirar um pouquinho aqui. E sempre encostando na memória. Não se preocupe em fazer a limpeza agora, né? A intenção nossa é só cortar. A limpeza a gente vai fazer depois da extração, que a gente vai ter uma visualização melhor da placa para poder fazer uma limpeza mais segura. Aqui a intenção somente é só de cortar esta resina, tá? Então eu posso chegar aqui na metade. Vou reforçar aqui, esse aqui já não cortou, ó. Cortei aqui, garanti aqui, ó. Garanti que todos os lados tenham sido cortados, então cortei os 4 cantos. Ó, cortei os 4 cantos. Um ângulo de 90 graus da lâmina, tá? Beleza. Então cortei, certo? 220 graus. Aqui agora, meu pequeno gafanhoto, eu vou ter que procurar um local para poder inserir essa lâmina, não é? Então, aqui vai ser a escolha nossa de procurar um local que a gente facilite que não tenha componente. Porque se tiver componente, né, lembra, eu estou aqui ainda, ó, fazendo um aquecimento na memória. Estou fazendo um pré-heater nessa memória, né? Então, estou fazendo um pré-heater nessa memória. Mas antes até de fazer o pré-heater, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de isolar a placa, porque a gente tem aqui codec, a gente tem processador, então eu gosto de isolar a placa aqui, isola um lado, isola o outro e aplica o calor somente aqui nessa memória para evitar aí que esse calor dissipe para outros componentes. Então vou guardar o canhão aqui, vou usar o insumo aqui. O que eu uso de insumo, né? Eu gosto de usar thermalpad, são os padzinhos que dissipam calor, tá? Então vou usar 2 thermalpadzinhos aqui, num canto e o outro da placa. Estão vendo aqui, ó? Um canto e o outro da placa, nosso thermalpad. E eu gosto de usar esta fita aqui, que é uma fita Teflon, tá? Uma fita de escapamento veicular. Professor, você não usa fita alumínio? Não, é um erro, porque a fita alumínio absorve calor. Então eu vou pegar uma lâmina nova aqui, ó. Peguei uma lâminazinha nova, pronto, lâmina nova. Vou cortar um pedaço dessa fita Teflon, né, e vou colocar até em cima do thermalpad ali, ó. Justamente para ela absorver o calor também, tá? Vou cortar mais um outro pedaço. E aqui, prevenir é melhor do que remediar. E acontece muito do técnico, do nosso colega aí, dos nossos colegas, não atentarem, né, para essa questão da gente colocar essas proteções térmicas na hora de a gente remover. Por quê? Na extração dessa memória, eu vou colocar um calor, né, uma vazão de ar e um calor maior nessa placa. Então ela vai sofrer um pouco, então eu tenho que isolar aqui para evitar que essa temperatura, né, ela passe para outros componentes. Então, ó, isolei termicamente um lado e o outro, está com thermalpad aqui, está com thermalpad ali, ok? E vou escolher aqui, ó, um lado para entrar com essa lâmina. Para mim, o melhor lado nessa placa aqui, neste componente, né, eu não tenho necessidade de arrancar esse capacitor aqui para entrar com essa lâmina, né? Em alguns casos eu vou ter que arrancar 2 capacitores aqui para poder entrar com a lâmina, porque pode ser que em uma memória a gente não tem espaço para colocar essa lâmina aqui igual a gente tem nesse lado de cá, ó. A gente tem um lado todo livre aqui que não tem componente nenhum, então a gente pode inclinar aqui, entrar com essa lâminazinha aqui e fazer, né, a alavanca para remover e extrair essa memória. Então eu procuro sempre um espaço vazio para poder entrar com essa lâmina um pouco mais deitada aqui
para evitar risco da gente arrebentar pad, né? E tendo a necessidade, a gente pode fazer a alavanca, a gente pode passar por cima dos componentes, a gente procura sempre o componente mais baixo e tenta colocar por cima e fazer uma alavanca dessa maneira assim, mais ou menos, tá? Então, existem diversas técnicas, tá? Essa técnica aqui é a mais segura que eu passo para os meus alunos. Aqui, ó, eu vou usar 2 temperaturas para fazer essa extração, tá? Primeiro, eu vou fazer um pré-heater. O que é um pré-heater, né? Um pré-aquecimento durante um tempo. Vai ficar ali mais ou menos 2 minutos, vou fazendo um pré-heater de 220, 100. É como se eu estivesse tirando a resina, tá? Então, vou fazer ali um pré-heater ali mais ou menos de 1 minuto, né? 220, 100, que eu vou pré-aquecer esse componente. Então, vou aqui, ó, movimento circular, vou pré-aquecer esse componente, vou pré-aquecendo esse componente, tá? Então, 220, 100 aqui que eu vou fazer um pré-aquecimento. Uns 2 minutos, né, já são suficientes aí para você fazer o pré-aquecimento. Como é um CI muito grande, eu tenho a preferência de fazer fora do microscópio, tá? Aqui eu estou fazendo embaixo do microscópio para que vocês consigam ter a mesma visão aí, uma visão mais limpa, mais ampla, para que vocês consigam aí estar entendendo, né, o que a gente está conversando aqui hoje, batendo esse papo aqui através das nossas redes sociais. Então, meu pequeno gafanhoto, ó, sempre movimento circular em volta de toda a memória, né? Aproximadamente 2 minutos. Você vai fazer um pré-heater desses 2 minutos e o ideal seria sim fazer, quando é um componente grande, né? A gente fazer o uso aí fora do microscópio, né? Ou uma lente de aumento aí, uma lente que vai ter uma distância maior. Por exemplo, uma lente 0,5 você vai conseguir colocar o canhão aí quase que com um ângulo de 90 graus em cima do componente. Por que ângulo de 90 graus em cima do componente? Porque você vai direcionar o calor direto no componente. Aqui a gente está com um ângulo aí de aproximadamente 45 graus, né? 65 graus mais ou menos, que a gente está com ângulo de 65 graus aqui. E a vazão de ar está batendo lá na outra ponta, então tem que sempre trazer um pouco mais para trás para poder equilibrar e equacionar essa distribuição uniforme do calor, ok? Então, ó, vou fazendo movimento circular, faça esse pré-heater que é importante sim, tá? Ah, mas eu vejo fazendo direto, né? Você vai colocar em risco aí, né, a sua extração, até a memória. Ah, eu vejo pessoas usando 500 graus. Ah, cada técnica é só técnica, né? E lembrando que o componente eletrônico, né, através do seu datasheet, através da sua folha de dados, ele tem ali as especificações técnicas de temperatura, quanto que esse componente suporta de temperatura. Uma vez que eu fiz esses 2 minutos, estão vendo aí, ó, 2 minutos de pré-aquecimento, ok, meu pequeno gafanhoto, eu já coloquei lá no canal 3 da minha estação uma temperatura de 390, 40. 390, 40, vem o movimento circular, já encaixa a lâminazinha aqui no cantinho, tá? 390, 40, ó. Movimento circular, 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 sempre em volta da memória, né? O ideal aqui, meu pequeno gafanhoto, é realmente fazer com um ângulo de 90 graus, facilita muito, tá? Nossa extração, ó, entramos com a lâmina, temos que dar calor em todo o componente e fazendo uma alavanca devagar nesse componente, ó, soltamos a memória. Só saiu aqui um pad, que eu acredito que seja NC na extração, um padzinho NC, porque a gente tem que colocar calor uniforme. Por ser uma memória, um componente muito grande, né? O ideal era você fazer sempre movimento circular, e um ângulo de 90 graus. Aqui extraímos a memória, tá? É um pad NC, não vai fazer falta pra gente aqui, mas está cheio de resina aqui. E aproveito que a placa está quente, tá? Quando a gente pega placas de iPhone, que dão alguns consumos, alguns erros, né? Essas placas são aparelhos de vitrine, famosos aparelhos de vitrine, ou aparelhos recondicionados. O processo que essas pessoas, né, que empresas fazem para a recuperação dessas placas, eles tiram essa memória do jeito que a gente fez aqui, cortou, mas eles nem limpam os pads da placa, deixam com a própria resina. Então ela fica alta, atrapalha, dá mau contato,
Então é um erro também. Você, quando extrai a memória, você tem que limpar embaixo. Aproveita que a placa está quente, aplica um fluxo de qualidade, tá? Aplica um fluxo de qualidade. Aqui, o técnico pode fazer, pegar uma solda 183 e passar aqui. Eu uso uma solda de baixa fusão, uma solda de 138 graus, para fazer o quê? Para amolecer essa solda. Essa solda que tem na placa, aqui, meu pequeno gafanhoto, é uma solda de 217 graus. Tá? Essa solda aqui é uma solda de 217 graus. Então, eu gosto de baixar a fusão dessa solda, dessa placa, para amolecer essa placa, né, os pads, para evitar que eles sejam arrancados. Então, eu venho aqui e faço a troca. Ó. Vou trocando a solda, faço com que cada padzinho desse receba a solda. Cada padzinho desse receba essa solda nova, tá? Qual a temperatura que você está usando no ferro de solda, professor? Em média, na placa, eu uso de 350 a 400 graus no ferro de solda, tá? Então, eu vou fazendo com que cada padzinho desse receba. Eu não quero limpar a resina agora, meu pequeno gafanhoto. Eu quero só trocar essa solda, trocar a solda desses pads antigos aqui, que tem uma fusão muito maior. Quando eu misturo uma solda com a outra aqui, né, eu estou misturando uma solda 138 com uma solda que já está na placa de 217 graus. Né? A gente vai conseguir baixar a fusão dessa placa aqui, dessa solda aqui, para em torno de 150 graus. Tá? Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer com que cada padzinho receba essa solda nova, tá? Senão pode aí fazer com que a gente arrebente o pad. Então, ó, troquei a solda. Uma vez que eu troquei, lembra lá que eu falei, ó, esse fluxo já está todo amarelado. Então esse fluxo agora vai nos atrapalhar. Eu pego essas buchinhas de algodão, que são muito mais seguras, muito mais práticas, ao invés de fazer com cotonete e tudo. Então eu pego essa buchinha de algodão, faço uma bolinha, ó, uma bolinha, aplico o álcool isopropílico nela, tá? E limpo, ó, pego, ó, passa aqui para tirar esse fluxo queimado. Vou virar o algodão para vocês, embaixo do microscópio, ó, todo amarelo o algodão. Significa que isso aqui é fluxo queimado, ele já perdeu a propriedade química dele, tá? Eu tiro essa primeira levada aqui para fazer o quê? Uma inspeção visual e verificar onde que está concentrado mais resina nesse setor aqui. Venho novamente, aplico o fluxo novo, tá? Faço com que cada pad receba fluxo. Recebemos o fluxo aqui, ok. Agora eu venho com a malha de soldadora. A escolha da malha também é importantíssima. Tem malhas de qualidade, malhas com nem sempre o que é mais caro é melhor. Por exemplo, eu uso muito a malha da Yachun, né? A 2015. Eu tenho uma acertabilidade maior com ela do que as próprias malhas Gotwick, que seja. Mas também faço uso da Gotwick. Mas aqui, para pads grandes, para pads maiores, eu prefiro aí uma malha que tenha um pouco mais de absorção para poder fazer. Justamente a função minha aqui agora não é também limpar esses pads para retirar a resina, é só para sugar o excesso de solda para que a gente faça a limpeza depois com uma lâmina, tá? Ó, vou passar a malha aqui no ferro de solda, espero esquentar a malha e vem deslizando. Sempre como se fosse pintando uma parede, ó. De cima para baixo, pegando todos os pads, ó. Ó, é que eu venho fazendo. A função minha aqui é fazer o que agora? Só absorver o excesso de solda que ficaram nos pads, para que a gente use a lâmina ali de maneira mais segura, né? E se eu não troco essa solda por uma solda 138 para baixar essa fusão, para fazer a limpeza, né? Na hora de usar a lâmina para limpar essa resina, porque a resina ela acaba agora atrapalhando, né? Ó, tirei o excesso da solda e se eu não tiro, né? Se eu não troco essa solda, o que vai acontecer? Na hora de usar uma temperatura, pode ser que a gente bata com a lâmina num pad desse e acabe aí batendo nesse pad e arrebentando esse pad, né? Então dificulta a nossa limpeza. Então uma vez que a gente trocou essa solda, a gente vai agora tirar o fluxo queimou. Então eu limpo novamente, pego uma buchinha de algodão, né, e limpo novamente. Ó, vou invertendo, vou virando a buchinha de algodão. Ó, olha como é que absorveu sujeira já, tá? Aqui já tem um pouco de resina, mas também tem o nosso fluxo queimado, não é? Bom, agora ficou mais visível onde nós temos resina aqui para tirar. Ó. Deixa eu melhorar aqui o foco para vocês. Está perfeito o foco aí para vocês? Está perfeito, né?
Então aqui eu tenho resina aqui ainda nesse canto, eu tenho resina aqui, eu tenho resinas aqui em volta. No meio ele já está praticamente limpo. Falta esse pad aqui, falta esse aqui, falta aqui perto, próximo dos componentes aqui. Tá? Então temos aqui um bocado de resina aqui ainda, tá? O que eu vou fazer agora? Vou usar a temperatura que a gente utiliza para remover resina, né? Lembra aí qual a temperatura? 220, 100, né? Que é a vazão de ar. E vou remover. Ah, mas eu uso 250, 50. Cara, para mim não é uma temperatura muito segura, né? Porque ela pode soltar componente. Então 220 essa vazão de ar aqui é super segura. Então, ó, movimento circular. Eu venho com as costas da lâmina, que ela não tem corte, ó, e vem tirando a resina, cortando a resina. Devagarinho, sem marcar a placa, ó. Sem marcar a placa, tá? Vem tirando o excesso da resina, depois eu deito ela aqui para tirar a resina, ó. Vem cortando, trazendo um pouquinho para baixo para que vocês vejam, ó. Olha aqui, eu cortando a resina, ó. Então, o que acontece? Quando eu troco a solda, ó, vou passar nesse pad aqui, ó. Quando eu troco a solda, ele passa por cima do pad, ó, amolece a solda fica molinha e eu não arranco o pad, ó. Se eu não trocasse essa solda aqui, eu bateria nesse pad aqui e acabaria arrancando ele, tá? Então, eu tô removendo o excesso daquela resina, ó, bem tranquilo, bem suave. Movimento circular. Ó, tô tirando a resina. Posso passar tranquilamente em cima do pad com a lâmina deitada aqui, que não vai arrebentar o pad, porque eu troquei essa solda com uma liga mais fácil, mais macia, né? Propriamente dito assim, ó. Então, ó, começa a tirar. E por que eu tenho que tirar essas resinas aqui agora? Porque na hora de assentar o CI, eu não posso ter obstrução nenhuma. Então, eu tenho que tirar toda a resina do lado. Porque o segredo de você colocar de volta um CI que já foi resinado é a questão da limpeza, né? Então, você tem que limpar muito bem os cantos, as quinas, para que esse CI não... na hora da gente colocar ele no lugar, não bata numa resina dessa, né, e não solde direito perfeitamente, né, e não vai encostar lá nos pads da placa. Então por isso que a gente tem que tirar toda a resina na lateral, deixar o caminho desobstruído, ok? Ó, sempre vou virando a placa. Aqui, como a placa já estava quente, né, a gente sempre dá prioridade para fazer primeiro a placa. Então posso encostar nos componentes. Essa temperatura aqui é tranquila, não vai remover o componente, tá? Agora a temperatura de 250, ela pode sim remover os componentes, tá? Ó, consigo aqui tirar a lâmina, ó, sem raspar, sem marcar a placa, ok? Aquele pad que foi removido ali realmente é um pad NC. Ah, como é que você identifica, né? Ele tem uma característica física, né? Então a gente já consegue identificar se ele é um pad NC ou não através da inspeção visual. A gente já sabe se esse pad é um pad não conectado ou não, tá? Então a gente está tirando aqui a resina, ó, tirando o excesso de resina, limpando bem, ó, bem tranquilo, bem suave, de leve, sem força, tá? Essa temperatura de 220, 100 é uma temperatura super segura, ok, ó, super segura. Tiramos aqui, ó, tiramos aqui. Vou tirar aqui em cima desse componente aqui, ó. A gente consegue ter uma visão melhor agora, tá? Da limpeza, né? Onde a gente vai colocar. Por isso que a gente não chega até o fim lá quando a gente está fazendo o corte da resina para extrair o componente. Então a gente consegue aqui só ter uma visualização melhor de onde que a gente deve limpar, né? Então a preocupação lá na hora de você extrair a memória não é com a limpeza, sim somente cortar essa resina, tá? Então vou garantir aqui que esteja tudo removido direitinho, ó. Limpamos, ó, limpamos. Aproveito agora, pronto, guardei. Aproveito que a placa está quente, ok, meu pequeno gafanhoto, ó, placa quente. Aplico novamente fluxo. E vou fazer o que? Um acabamento. Vou cortar aqui a malha, porque a malha está saturada. O que é a malha saturada? Ela já absorveu o que ela já tinha de absorver de solda ali. Então vou cortar e vou pegar uma parte nova da malha
para poder fazer, né, para que fique limpo o meu serviço. Não usar aquela malha já usada, né, aquela malha já saturada. Então venho, coloco aqui, ó, a malha, o ferro de solda na malha, espero esquentar meu dedo. Na hora que queimar meu dedo, eu deslizo com o ferro de solda e faço o acabamentozinho. Ó. Vou deixar os pedzinhos agora mais limpos ainda. Ó. E aqui a gente sente, né, com o próprio peso do ferro de solda, que quando está sem resina, né, ele desliza mais facilmente. Vou virando a placa para uma melhor posição para mim, ok? E ó, eu consigo aqui passar e sentir, né? Questão de tato mesmo, a gente consegue sentir onde está agarrando, onde não está. E aqui a gente não tem local nenhum agarrando. Bom, aqui, meu pequeno gafanhoto, é um outro erro que o técnico pode cometer. Fiz a limpeza, visualmente os pads estão todos retos, a gente tem que limpar, deixar os pads todos planos, para depois que a gente utilizar, né, a gente vai fazer uso de stencil para colocar essa memória novamente no lugar, e o stencil é como se fosse um gabarito, ele vai colocar a quantidade correta de solda, então eu não posso deixar solda na placa e usar um gabarito, né, que já tem uma quantidade correta de solda para colocar, porque quando eu deixo solda na placa, eu não sei a quantidade, o volume de solda que eu estou colocando em cada pad. Pode ser que um pad receba mais solda, outro não, e na hora de assentar essa memória no lugar, um pad não encaixe, né, o pad do CI não vai encaixar no pad da placa, podendo ocasionar aí falhas de comunicação, erros. Então eu tenho que deixar a placa com o pad limpinho, zerado, né, bem tranquilo. E o que eu vou fazer agora? Uma vez que eu já fiz o procedimento na placa, eu mantenho esse fluxo aqui no lugar. Por que eu vou manter esse fluxo? Por questão da oxidação. Então aqui o técnico também comete erro, né, de tirar, ele já limpa esse fluxo aqui e vai trabalhar depois na limpeza da memória, no rebalho da memória, da leitura da memória na box. E enquanto ele está fazendo isso, né, quando ele tira essa resina daqui, o processo de oxidação é o quê? É o contato do oxigênio com o objeto. Então, quando você deixa o fluxo aqui, o oxigênio não entra em contato com os pads, porque ele está resinado, ele está com fluxo ali, queimado, mas ele já está com fluxo ali, né? Então, eu deixo esse fluxo, eu só vou tirar esse fluxo depois de eu estar já com a memória pronta para ser colocada no lugar. Aí sim, eu vou colocar, né, eu vou tirar esse fluxo e colocar a memória no lugar. Até então, eu deixo esse fluxo aqui, ok? Deixo esse fluxo aqui para evitar oxidação nos pads. Você pode fazer esse procedimento todo na memória, quando você virar as costas, olhar aqui depois, o pad está todo cinza, opaco, né? Então aquele pad já entrou em contato com o oxigênio, virou uma oxidação. Então eu deixo ele quietinho e vou fazer o quê? Vou trabalhar agora a limpeza da memória. Vou colocar a plaquinha no cantinho aqui e vou trabalhar a limpeza da memória. Vou deixar ela sujinha aqui assim mesmo, tá? Com fluxo ali em cima dos pads, para evitar oxidação. E vou trabalhar agora, meu pequeno gafanhoto, a memória desse aparelho. Outra coisa que o técnico acomete erros na extração da memória, né, de fazer o rebalem, é não se preocupar com a limpeza nas bordas, em volta da memória, né? Por que eu tenho que me preocupar com essa limpeza aqui, ó? Porque tem fluxo, tem resina, tá vendo aqui, ó, resina? E essa resina aqui alta aqui, na hora da gente assentar ela, colocar ela no lugar, ela pode esbarrar no componente e pode fazer com que a memória não assente legal, né? Na hora de fazer o rebalho ali, ela não encaixe legal embaixo nos pads. Então eu tenho que, obrigatoriamente, todo o componente resinado, eu tenho que cortar, ó, e tirar essa resina daqui, ó. Então tem que cortar essa resina, ó, tá vendo aqui, ó? Tem que cortar essa resina, ó, corta a resina. Vou cortar o outro lado da resina também, do outro lado da placa, para ver se tem resina, ó. Corto esse lado de cá, tem resina, ó. Isso vai atrapalhar aí, meu pequeno gafanhoto, você a colocar essa memória com maestria, com qualidade. Então se preocupe sempre com ser resinado, cortar as laterais, tá? É quando você tira esse componente, ok? Tira esse componente, você corta a resina em volta dele para evitar. Por que eu tenho que cortar, né? Na hora que a gente aplica calor, a gente não sabe para que lado essa resina vai, né? Não sabe para que lado que ela vai. Ela vai dilatar. Toda vez que a gente aplica calor num corpo, esse corpo dilata. Então a gente não sabe que posição vai ficar essa resina, né? Sabe se vai subir, se vai descer.
A memória está aqui, a memória ficou muito bem tranquila de limpar ela, né? Porque ela não ficou com a resina nela, propriamente dita, ela ficou com a resina toda na placa, tá? Nela mesmo não tem pontos de resina nenhum. Então vou colocar fluxo, aplico o fluxo, e aqui eu vou usar essa solda, que é uma solda que eu gosto de usar, uma solda em fio de 183 graus. É a mesma solda, eu tenho ela em pasta, 183 graus, e tenho ela 183 graus em fio. Então eu vou usar essa aqui. Por que você usa essa, Vinícius? Para evitar sujeira, né? Porque a solda em fio ela pode sujar muito, né? Então eu uso sempre a temperatura de 350 graus aqui, não sei, nunca mais do que 350 graus. E vou aplicar aqui, ó, com fio de solda, ó, e vou trocar também os pads, a solda nos pads, ó, troco, faço com que cada padzinho receba essa solda 183, ok, ó. Todos os padzinhos receberam a solda 183, garanti. E todos eles, aqueles que ficaram opacos, você passa o cantinho sem força nenhuma. O segredo aqui não é força, tá? É sempre manter com fluxo a peça, o componente, e sempre, né, o seu ferro de solda com a ponta bem limpa, e essa temperatura de 350 graus aqui é mais que o suficiente. Então limpamos aqui, né, trocamos essa solda. Agora eu venho com a malha de soldadura, uma vez que a malha está saturada, meu pequeno gafanhoto, eu corto o pedaço da malha, ó, vem aqui, corto o pedaço dessa malha e vou com a parte nova da malha, né? E vou fazer o que? Tirar o excesso. Deixa eu só pegar uma pontinha aqui que não pegou, ó. Vou trocar aqui essa solda, perfeito, ó. Vou limpar a ponta do ferro e vou aqui, ó, colocar a malha. Espero queimar meu dedo. Na hora que queimar meu dedo, eu deslizo a malha na peça, ó. Como se fosse pintando a parede, ó. Ó, movimento como se estivesse pintando, passando massa corrida numa parede, tá? Ó. Eu vejo todo mundo fazendo assim, o pessoal fazendo assim, não, mas eu uso só assim, ó. E sempre para evitar o quê? Calor demasiado, calor em excesso no componente. Então passei por ele todinho. Padzinhos estão todos retos, ok? Vou tirar aqui e vou usar um pano, esse paninho aqui de microfibra para limpar, para tirar a resina, para tirar o fluxo, né, queimado dessa memória. Então deixa eu ajeitar aqui, ó, paninho de microfibra, álcool isopropílico, molho aqui a memória com álcool isopropílico, encharco ela mesmo, tá? Posso fazer o quê? Eu gosto muito de virá-la aqui ao contrário e esfregar, ó, esfregar ela no paninho, seguro com o dedo, travo e esfrego, né? Limpo o outro lado também, ó, esfrego o outro lado e ó, pego o paninho na mão também e faço o quê? Uma limpeza nos cantinhos dela, nos 4 cantinhos dela, esfrego com o dedo, né? E nós temos aqui a memória já, ó, linda de bonita, pessoal. Olha aqui, ó, os pads todos retinhos, tá? Não tem sujeira nenhuma, nenhum pad removido. Agora, o que acontece? Vou pegar aqui um papel higiênico. Por que eu uso o papel higiênico? Vou dobrar ele 4 vezes, ó. Dobrei 4 vezes. Eu sempre uso o papel higiênico, o marcador de temperatura, tá? E aqui também ele vai me ajudar a colocar essa memória quando eu usar o stencil, né? Que é com a stencil, né? Um gabarito que a gente vai colocar aqui, a gente vai criar as esferas aqui dentro aqui. Tá? Então, eu venho com esse stencil aqui, tá vendo a memória aí, ó? E venho, encaixo, tá? Encaixo aqui, ó, e alinho. E esse papel vai ajudar o quê? A afundar essa memória e esse stencil não vai ficar empenado. Além disso, esse stencil vai absorver em mais ou menos 30 graus o calor que eu for aplicar nele, né? na memória. Então, meu pequeno gafanhoto, para fazer aqui, ó, já deixei no lugar aqui, né? O stencil já alinhado com a memória, ok? Aqui, tá perfeita a imagem para vocês aí. Agora eu vou trabalhar com a solda, né? Vou pegar a solda 183, vou pegar aqui uma lâmina que eu gosto muito de passar, eu gosto de usar essa lâmina aqui, ó, para poder aplicar, mas eu vou pegar um pouquinho de solda. A solda que quando vem nova, né, quando você pega, tira a solda do potinho, a solda em pasta, ela vem com muito fluxo. Então o que eu faço aqui? Eu vou secar essa pasta nesse método aqui, tá? Nesse método, tem diversos métodos, mas eu vou secar essa pasta aqui somente uma vez. Porque esse método aqui eu vou fazer extraindo o stencil, levantando o stencil, porque é um stencil maior, é um stencil grande, né? Então a gente consegue fazer essa técnica. Vou secar somente uma vez no papel higiênico.
Só uma vez. Ó, pressionando, pressionando. E aqui, ó, meu pequeno gafanhoto, o excesso de fluxo. Aqui, ó, vocês vão ver, eu vou colocar embaixo do microscópio para que vocês vejam, ó, o excesso de fluxo, tá vendo? Mas, ó, continua um pouquinho a pasta um pouco molhada ali, tá? Então, ó, a pastinha um pouco molhada, mas não tá tão molhada igual tava. Vou pegar um pouquinho dessa solda em pasta, aqui, ó. A quantidade que eu vou pegar essa quantidade aqui e vou mostrar embaixo do microscópio para vocês. Vou segurar com o dedo aqui o estêncil para alinhar, para não deixar fugir o estêncil. Tá? Seguro. Uma vez que eu segurei, não vou mais mexer com esse estêncil. Olha a quantidade de solda. Eu venho aqui com essa espátula, tá? E passo, ó, tampando, ó, trazendo, tampando todo o CI, ó. Tampo todo o CI. Tampei todo o CI, ó. Tampei todo o CI. Venho agora aqui e verifico se tem algum outro cantinho pra gente fazer, ó. Aí uma vez que eu passei aqui, eu venho com um paninho seco, ó. Vem com um paninho seco aqui. E ó. Seco. Pode ser, eu posso levantar esse stencil? Eu posso levantar o stencil, eu posso fazer ele removendo, mas eu prefiro fazer assim agora, ó. Vem com a pinça curva, seguro, tá? E vou usar aqui uma temperatura de 280, 100 de ar para fazer essas esferas aqui nesse stencil. Então 280, ó. Movimento circular, movimento circular, movimento circular, movimento circular, movimento circular, movimento circular. Ó. Já começou a se formar, tá vendo? Ó? Pronto, todas elas brilharam. Espera uns 10 segundinhos e tiro ela daqui. Ficou um resíduozinho aqui, ó, que eu capto ele aqui para evitar que ele fique maior do que o outro, tá? Outro aqui, bem pequenininho. E nós temos aqui, ó, a memória já rebalada, tá ok? Então a memória já está rebalada. Poderia tirar o stencil? Poderia, não é? Mas para quem não se sentir seguro de tirar, então uma vez que eu tenho a memória já rebalada, não é? Volto com a placa, ok? Volto com a placa e vou fazer o que? A limpeza. A limpeza agora. Vou fazer a limpeza, meu pequeno gafanhoto, desse fluxo que a gente deixou queimado aqui, tá? Esse aparelho aqui é um 8 Plus. Então a gente vai procurar numa ferramenta de roteamento onde que está a direção do pino 1 do CI, tá? Então a gente tem que marcar, se tivesse marcado antes, né? Batido uma foto e tal. A gente vai procurar, tem ferramentas aí de roteamento de pad. Cabeça do vovô não decora todas as posições, a gente não precisa decorar a posição de memória, né? Tem ferramenta, né? Ferramenta para nos auxiliar. Minha cabeça tem que estar com método, né? Com metodologia, é isso que a gente tem que estar preocupado, tá ok? Então a gente já sabe aqui que a memória ela é colocada aqui o pino 1 aqui para cima. Então, ó, vou pegar o álcool agora, ó, com um algodãozinho e vou limpar, tirar aquele fluxo todo queimado que estava anteriormente aqui, né? Protegendo, ó. Ó como é que os pads estão limpinhos ali, não tem sinal de oxidação, tá? Não tem sinal nenhum de oxidação. Todos os cantos estão bem limpos, não tem resíduo nenhum de resina que vá atrapalhar a gente colocar esse componente no lugar novamente, tá? Aqui eu só tenho que me preocupar só no cantinho ali. Então deixa eu tirar só no cantinho aqui, ó. Um pouquinho de resina que ficou aqui, tá, pessoal? O acabamento é importantíssimo para que a gente faça um serviço de qualidade. Então, garantir ali, ó. Só apliquei um pouquinho de calor aqui para ver, beleza? Agora eu vou colocar fluxo novamente, tá? Vou colocar um pouquinho de fluxo. Ó. Pronto, coloquei um fluxozinho, tampando todos os pads. Posso vir aqui até com o dedo aqui, ó, e espalhar um pouquinho, tá? E agora a gente vem com a memória,
Vou verificar onde é que está o pino 1 da memória. O pino 1 da memória. Meu pequeno gafanhoto. Tem essa bolinha aqui em cima do CI, tá? Então tá aqui em cima. Vou colocar essa memória no lugar novamente. E como é que eu faço esse enquadramento aqui da memória, não é? Porque, diferente do Android, ela não tem marcação do CI aqui com seu distanciamento. Então, o que que eu faço aqui? Eu coloco, né, esses componentes mais ou menos a distância um do outro, ó. Esse aqui está um pouquinho mais para fora, então vem, trago ele mais um pouquinho aqui para dentro, ó, e divido mais ou menos o espaço. Eu consigo enxergar aqui, eu consigo passar essa lâmina em todos os cantos aqui de maneira tranquila. Então eu alinhei o circuito integrado. Qual a temperatura agora, pequeno gafanhoto, que eu vou usar? Vou usar uma temperatura de 350, 50 de ar. Vamos lá, 50, 350, 50. Vou inclinar um pouquinho a placa para mim. Vou fazer movimento circular, movimento circular, movimento circular, movimento circular. Vou verificar fluxo vazando dos 4 cantos. Aqui o fluxo tem que vazar para expulsar, né? Quando a solda se agarra lá nos pads da placa, ele vai conseguir expulsar o fluxo. Tá? Então a gente vai ter que verificar se esse fluxo está mexendo aí no seu, se está vazando dos 4 cantos do CI. Vazou dos 4 cantos do CI, a gente tem aí sim um rebalem perfeito, tá? Ó, calorzinho, já vazou aqui no canto, vazou do outro. Ó. Mexeu, deu um toquinho para mexer, deu um toquinho para mexer. Fluxo vazou, posso até acrescentar mais um pouquinho de fluxo aqui. Ó. Agora sim, ó, a gente verifica que o CI está mexendo, ó, beleza, mexeu, pronto, parei aqui. Agora fazer o que? Esperar a solda esfriar, mais ou menos uns 5 minutos, fazer a limpeza, fazer o teste, né, e receber o Pix do cliente. Vamos ver aqui agora, né, enquanto esfria aqui, a gente vai dar uma olhada aí, ver o que a galera tá perguntando aí. Eu vou separar, eu vou ler 5 perguntas aqui para vocês aqui agora, aqui, que vocês estão fazendo. Tem as perguntas já separadas aí? A marca da solda em pasta, meu pequeno gafanhoto. Eu não uso uma marca específica, tá? Mas eu uso aqui, por exemplo, eu uso a Mechanic, eu uso a Maui, gosto muito da Maui. Eu uso a Maui 183, eu tenho aqui a Maui 183 e a Maui 138. A gente tem sempre que reparar a escrita. Deixa eu colocar aqui embaixo do microscópio para ver se a gente consegue enxergar, não é? Aqui, ó, tem sempre que reparar a escrita, ó. Então eu tenho uma solda 138, deixa eu ver se eu acho aqui 183 aqui. Então aqui, ó, solda 138, apesar delas serem tudo amarelinho, o pote, ó, eu tenho que ver a escrita dela, ó, 183. Então eu uso essas duas aqui, me atende bem, mas eu uso Mechanic, eu uso Yashun, eu uso o que tiver de solda. A solda que a gente tem que se preocupar, meu pequeno gafanhoto, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Vou colocar pertinho aqui, ó, para vocês, ó. A data de fabricação. Solda tem validade, né? E você tem que saber condicionar essa solda, guardar essa solda no local, né? Com a temperatura ideal, preparada e o tempo de vida dessa solda, né? Então ela tem aí validade, como se fosse um alimento, ok? Qual o fluxo, né? Bom, eu uso o fluxo da Antec e eu uso o fluxo original. Como é que a gente determina que esse fluxo é original ou não, tá? Eu faço um teste dele na lâmpada UV. Eu pego ele aqui, deixa eu fazer um teste para vocês, ó. Vou colocar aqui embaixo do microscópio, vou pingar um pouquinho desse fluxo aqui, ó. Pinguei um pouco ali no papel, tá? Vou colocar aqui uma lâmpada UV e vou fazer um teste. Esse fluxo vai ficar fluorescente, ó, né? Então, ó, se vocês conseguem enxergar aí, ó, ele reflete a luz, ó, ele fica reflexivo, ó, ele reflete a luz. Agora eu vou pegar um outro aqui, ó, que é o Antec falsificado, ó. Deixa eu apertar ele aqui, vou botar aqui um Antec falsificado do lado dele, ó. Então eu tenho aqui um Antec original e um Antec falsificado, ó. Pronto, ó. Viu que um reflete e o outro não reflete, ó. O outro fluxo está ali, ó. Então o Antec, ele reflete, o Antec original, tá? Aqui, deixa eu colocar na câmera aqui para ver se vocês conseguem, ó. Consegue enxergar aí? O que reflete é o original, o que não reflete é o falsificado. Aí fica ruim na câmera, tá, pessoal? A olho nu é uma maravilha, você vê ele refletindo mesmo, tá? Parece aí uma lâmpada fluorescente.
Tá? Vamos para a próxima pergunta aí. A temperatura da solda no rebaling, eu utilizo a solda 183, 183 graus. Tá? Para limpar a placa, eu uso 138. Qual outra pergunta nós temos? Posso usar moeda para dissipar calor? Pode usar moeda, sim, mas se você tiver a opção de comprar esse thermal pad, é barato, né? Então você pode comprar aí os thermal padzinhos, ó. É barato, o thermal pad desse dura 6 meses, um quadradinho desse dura 6 meses. Então, opte não só usar a moeda, mas usar também esse thermal pad aqui. Para quem for especialista em fazer CPU e tudo, eu aconselho também comprar esse thermal pad para colocar lá no PMIC, né, e ele absorve o calor ali também. Então, você pode usar a moeda junto com o thermal pad, que vai dar aí uma qualidade, uma segurança legal para a sua extração e para você colocar no lugar. É tá? bom colocar o fluxo na geladeira para não perder as propriedades? É bom colocar o fluxo sim na geladeira. Com uma solda em pasta também você colocar condicionado na geladeira. Tá? O próprio fabricante, na escrita do seu invólucro, né, da sua embalagem ali, ele fala de quanta temperatura que a gente tem que colocar a condicionar esses insumos. Tá? Então, insumo de qualidade vai fazer sim a diferença aí numa boa extração e numa boa colocação desse componente no local, ok? Temos mais perguntas? Acabou? Pessoal, deixe seu comentário aí, compartilhe. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e sempre se mantenha informado em nossas redes sociais, que a nossa missão aqui é estar compartilhando conhecimento com vocês. O meu muito obrigado para essa galera que estava aí presente até agora, né? Deixa o meu boa noite aí e até o próximo vídeo, pessoal.